Áudio 10. Ricardo Vridet adotou o estilo normando em vários outros de seus projetos, sendo que em alguns é possível identificar semelhanças com a Casa da Lagoa. Mas o arquiteto passeava também, ao mesmo tempo e com muita destreza, pelo repertório estilístico do ecletismo clássico, projetando palacetes e luxuosos edifícios. O próprio cartão profissional do arquiteto indicava essa versatilidade absolutamente corriqueira entre os profissionais do período ao anunciar projetos e plantas para palacetes, bangalôs e etc. A página dupla do número 2 da revista A Casa, que traz o projeto de 2 moradias em estilos tão diversos desenhadas por Vridet lado a lado, também é uma demonstração, entre inúmeras outras, de que o emprego de uma variedade de estilos era, além de uma tendência, uma prática do arquiteto. E é interessante notar, inclusive, que a legenda dada pelo arquiteto para a imagem das 2 moradias retrata uma situação bem próxima à adotada para a casa construída para Afonso Henrique em relação à implantação no terreno. 2 moradias, um belo conjunto de 2 casas estampado nas páginas anteriores. Prestam-se esses projetos, como pode-se verificar pelas plantas baixas, especialmente para pequenas famílias que gostam de conforto e comodidade. O custo de cada moradia, calculada em cerca de 80 e 90 contos de réis, bastando para sua construção apenas um terreno de 12 metros de frente, sobrando assim ainda uma passagem para um automóvel que se queira guardar na garagem dos fundos do terreno. Na realidade, o que era chamado estilo normando nos projetos desse início do século XX no Brasil é aquele inspirado na arquitetura tradicional da Normandia, no modelo em chamel ou pain de bois, com referência à estrutura aparente de madeira nas fachadas. Nesse tipo de arquitetura, a estrutura preenchida por adobe e os elementos de madeira aparentes formam desenhos característicos nas fachadas. É um tipo de construção que, apesar de não ser exclusivo da Normandia, tendo sido empregada em diversas regiões francesas e mesmo em outros países europeus desde a Idade Média, teve seu nome daí derivado. Em um período ainda dominado pelo ecletismo, aparecia como mais uma opção de estilo no vasto repertório disponível para a escolha dos arquitetos e clientes naquele momento, enquadrando-se como um dos estilos chamados de pitorescos. Como referência à força desse modismo no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, basta lembrar das 2 casas de veraneio da família Guinle, que ficavam lado a lado na Avenida Atlântica, em Copacabana. O castelinho normando da matriarca Guilhermina Guinle e a vila normanda da viúva Celina Guinle de Paula Machado, projeto de Heitor de Mello, imóvel que pertenceu depois a Assis Chateaubriand, antes de ser demolido no final dos anos 1960. Nota de rodapé. O castelinho normando da matriarca Guilhermina Guinle ficava na Avenida Atlântica, esquina com a rua Figueiredo de Magalhães, e era uma das maiores casas da orla no bairro. Foi construído na década de 1910 como casa de veraneio dos Guinles e possuía um jardim frontal voltado para a praia. Foi demolido no final dos anos 1940 e deu lugar a um prédio. Já a Vila Normanda, de Celina Guinle de Paula Machado, foi vendida em 1927 ao jornalista Assis Chateaubriand, magnata dos Diários Associados. Após a morte de Chateaubriand, em 1968, foi vendida
e, em seguida, demolida, dando lugar ao edifício Vila Normanda, que manteve o nome da casa original. Segundo relata Fernando de Moraes, no livro Chateau, o Rei do Brasil, com o nascimento do filho Fernando, Chateaubriand decidiu mudar-se do hotel e comprar a casa de Celina Guinle de Paula Machado, uma das mais belas casas do Rio de Janeiro, conhecida como Vila Normanda, que, apesar do luxo e do requinte com que fora construída, era utilizada apenas 1 ou 2 meses por ano como casa de verão da família Guinle Paula Machado. De frente para a praia de Copacabana e ocupando a metade do quarteirão, formado pela Avenida Atlântica e pelas ruas Siqueira Campos e Figueiredo de Magalhães, a Vila Normanda era um casarão de 3 pavimentos, revestido de pedra emoldurada por madeira entalhada à mão. No enorme gramado que a cercava, um bosque de coqueiros dava à europeia arquitetura uma aparência tropical. Fim de nota.